Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Como estamos? Bem. Um beijinho assim, mas tudo bem. Mas estão bem, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu creio que se você já esteve ou está de ouvidos atentos, você já percebeu que Deus já falou nesse lugar. E é tão maravilhoso a gente ver Deus falando. E eu costumo dizer que Deus começa a falar desde a primeira oração, desde o primeiro versículo que é escolhido para introduzir o culto, a Ele. Não é a nós, mas a Ele. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Nós vamos meditar rapidamente em um versículo. Gostaria que os irmãos abrissem aí no livro de Amós, capítulo 9, versículo 11, o 11 e o 12. Eu gostaria de falar um pouco sobre a restauração pelo poder de Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera um pouquinho, missionário. Fica lá no Antigo Testamento, os profetas menores. Quem for achando, fique em pé. Eu acho que é melhor porque eu vou ter uma ideia. Não é um livro mais que quase a gente não abre muito. Amós capítulo 9, versículo 11 e 12. E eu vou fazer uma meditação mais específica no versículo 11. Diz assim: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como no passado, para que meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te render graças, exaltar o teu nome por essa noite, por estar na tua presença, pelo privilégio que temos de sermos chamados de teus filhos, por podermos estar aqui te cultuando, te ouvindo, te rendemos graças. Continua falando conosco, Deus, e agora através da tua palavra. Tu conheces cada vida que aqui entrou, tu sabes cada dificuldade, tu sabes como é que está cada um individualmente. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor traduza essa palavra para cada um, de acordo com cada necessidade. Nos cobre com o teu sangue. Ó Deus, livra-nos de tudo aquilo que não te pertence. Que toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a ti. Amém? Alguém poderia ter, eu não sei se é algum que está aqui, ele ventilou aqui muito. Por favor, porque senão ele vai ficar. Irmãos, eu poderia dizer que em uma oração e em uma palavra do pastor Borges, eu poderia ter colocado isso como a introdução da minha mensagem. A oração que a música fez, a palavra que o pastor deu aqui, direcionado pelo Senhor. Eu poderia simplesmente dizer, essa é a introdução da minha mensagem. Por quê? Porque nessa noite eu gostaria de falar sobre restauração. Nós vivemos num tempo que nós precisamos realmente reconhecer, que precisamos ser restaurados. Cada um individualmente conhece a sua vida, sabe o que estão passando, sabe como estão diante do Senhor. Hoje o Senhor, através da palavra, dessa palavra do pastor de Alusca, Deus mostrou quem Ele é, que Ele tem poder, e Ele mostrou também a necessidade de restauração para esse tempo. A igreja do Senhor vive momentos difíceis, como se foi dito aqui, e nós sabemos que precisamos entender um pouco do que é restauração. Restauração é um ato totalmente de Deus. Ele não depende da nossa força. Ela está vinculada com a nossa busca. Mas o poder de restauração, ele vem totalmente de Deus. E é imprescindível que cada um de nós também reconheçamos que precisamos ser restaurados. Talvez
alguns hoje aqui estejam feridos, alguns outros estejam abatidos, alguns outros esfriaram em seus ministérios, ou alguns outros estão com falta de perdão. Eu poderia enumerar muitas outras coisas, mas Deus conhece o seu coração e Deus sabe como é que você está aqui nessa noite. E Deus sabe o quanto alguns de vocês vêm se arrastando por décadas não é muita coisa, né? Mas por anos, por meses ou por dias, sem ter o prazer de meditar na palavra, sem ter o prazer de estar com os irmãos, sem ter o prazer de estar na oração constante com o Senhor. Isso tudo a gente vai ver que são brechas, que são coisas que se abrem ou que são colocadas diante de nós e que nos leva a ficar abatidos e precisando de restauração. E dentro desse versículo, colocando ele dentro do seu contexto, Amós, ele é conhecido como boiadeiro. Lá de Tecoa, Deus o chamou, um simples boiadeiro, para falar para a casa de Israel e de Judá. Ele pregou nos dias do rei Uzias e de Jeroboão. Depois que o reino foi dividido, depois da morte de Salomão, o reino foi dividido entre reino norte e reino sul. E o reino norte foi chamado Israel e o reino sul foi chamado Judá. E quando ele vem falar nesse tempo desses dois reis, a gente sabe que Uzias, até certo tempo, ele foi um rei bom. Mas depois o orgulho entrou no seu coração e ele quis ser sacerdote, ia ao altar e terminou ferido de lepra até seus últimos dias. Jeroboão, o reino do norte, totalmente, a maioria dos reis que se levantaram eram todos aqueles que não serviam, não caminhavam com o Senhor. Quando a gente vai estudar o reino do norte é terrível, ver tantos homens que simplesmente deram as costas ao Senhor. E no reino de Jeroboão, era um tempo que Israel estava vivendo, um tempo de muita fartura, assim dizendo, de prosperidade. Mas foi um tempo em que o povo simplesmente começou, porque estavam prósperos, a oprimir os pobres, a cometer injustiças e simplesmente fazer um culto sem nenhum vigor, um culto apenas de corpo, mas sem um amor, sem uma dedicação totalmente ao Senhor. E quando Amós se levanta para profetizar, para falar para esses dois reinos, ele começa trazendo juízo. Deus começa usando ele com palavras de condenação, com palavras de juízo, com palavras que Deus iria executar sobre eles. Ele começa o primeiro capítulo falando sobre as nações que iriam ser julgadas. Mas depois ele vai se deter entre Israel e Judá. E ele fala para Israel muitas coisas para o povo do norte, né? Que se arrependessem. Deus fala que é o Senhor, de que eles estavam fazendo coisas que eles estavam esquecendo de Deus. E depois vocês leiam o texto, vocês vão ver o livro. E é tão interessante que o reino do norte e o reino do sul, eles tiveram a sua condenação nesse período, naquele período. Tantos outros profetas, como contemporâneos deles também, sempre falando, vocês estão pecando nisso. Então no capítulo 3 aqui de Amós, Deus disse assim, eu vou juntar 3 testemunhas, venham comigo, eu vou falar o que é que vocês estão fazendo, eu vou dizer como é que vocês estão, como é que vocês estão me servindo. E aí Deus vai mostrando, e é tão interessante porque Deus sempre vai ao povo dizendo, é hora de vir, é hora de se arrepender, é hora de voltar. Deus sempre, como ele diz aqui em Amós, ele sempre revela aos seus profetas o que ele está para fazer. E ele estava mostrando a Amós que era um tempo de arrependimento, que se não veria um juízo sobre eles. E o juízo veio. Os assírios invadiram o reino norte e destruíram totalmente, levaram cativos. E lá o reino norte, o reino de Israel desapareceu, porque ficou misturado. Uma das coisas que os assírios fizeram foi misturar a raça. Eles tiveram que casar com outras pessoas de outras culturas. E aí é onde vem os samaritanos. Por isso que os judeus têm tanta raiva dos samaritanos, porque era considerado um povo impuro, misturado. E aí o reino do sul, o reino de Judá, veio o cativeiro da Babilônia, que nós bem conhecemos. Os babilônios não misturaram eles, mas foi um tempo terrível, porque
país sem poder fazer culto, sem poder mencionar o nome do Senhor. E aí, Amós vai dizendo isso, mas no capítulo 9, vem uma palavra de restauração. E nesse versículo 11 que eu quero me deter, ele é um versículo que traz a esperança de restauração após um período de desafios e um futuro promissor. O dia, que é mencionado aqui, naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, indica a questão de que Deus tem um tempo definido, que Deus estabelece data, que Deus estabelece tempo, Ele tem um tempo para agir em favor do seu povo. Eu não sei qual é a sua situação nessa noite. Talvez você tenha vindo hoje desesperado para que Deus falasse com você. Talvez você veio hoje nem aí só para ver alguém, ou para conhecer, ou para ver algum amigo. Mas Deus te trouxe nessa noite porque Ele tem propósitos de restauração para a sua vida. E Ele tem um tempo determinado para fazer. E esse tempo há chegado. Deus tem falado, Deus tem se levantado, Deus tem levantado o seu remanescente. É tempo de voltar, é tempo de se deixar ser restaurado, é tempo de restaurar o culto, é tempo de restaurar a vida com Deus, é tempo de ver a restauração chegando dentro da sua família, é tempo de ser restaurado. E é tão interessante que dentro desse texto, dentro desse versículo, a gente vai perceber que cada palavra escolhida transmite a certeza de que Deus não apenas opera no sofrimento, mas está ativamente engajado em reconstruir o que foi perdido. O que você perdeu nessa caminhada? Como é que você está? A referência à tenda caída de Davi é significativa, pois ela remete à herança messiânica e ao desejo de restaurar o reino de Davi, que simboliza o ideal de justiça e adoração. Essa passagem ela se torna uma promessa, um novo começo. Israel tinha ido para o cativeiro. Judá tinha ido para o cativeiro, Israel tinha desaparecido do reino norte, mas havia uma promessa. Deus tinha feito uma promessa a Davi e disse que o reino dele subsistiria para sempre, e isso já estava apontando para o Messias, o Cristo, que traria a restauração sobre todos os povos. É maravilhoso, e Deus vai cumprir essa promessa através do reino de Judá. Então a gente vai ver um poderoso lembrete da fidelidade de Deus em restaurar a esperança e a comunhão com o seu povo, além de introduzir a presença de Cristo como cumprimento das promessas feitas a Davi. E a primeira coisa que eu vejo é de Deus ter esse poder de restaurar. Eu vejo dentro desse versículo 11 que Deus usa verbos. Naquele dia eu levantarei, consertarei, restaurarei, reerguerei. O verbo é ação. Somente Deus tem esse poder. Somente Deus tem essa ação de levantar, de reerguer, de restaurar. E essa palavra aqui, levantar, dentro do hebraico, ela tem vários significados, até de erguer, ficar de pé, levantar. O termo hebraico é kum. Tem uma ampla gama de significados que não vão desde o simples ato de levantar-se fisicamente, de como você estiver sentado e você se levantar. Mas ela tem um sentido também figurado, de surgir, de estabelecer-se, de fortalecer. Então, na Bíblia, esse verbo é muitas vezes usado também para denotar o aumento do poder, autoridade ou fortalecimento espiritual. Um exemplo que a gente tem está lá em Gênesis 17, quando foi usado para Abraão, dizendo que Abraão foi levantado por Deus para se tornar o pai de uma grande nação. Dentro da Bíblia também a gente vai ver esse termo usado para Jesus quando ele foi levantado da morte para provar seu poder sobre a vida ou a morte, lá em Mateus 28 e 28:6. Então é um termo rico em significados que reflete a ação divina na vida e na história de indivíduos e do povo de Deus. Ele tem poder para levantar você. Eu não sei aonde foi que você caiu. Eu não sei qual é a circunstância que você
dedicação ao Senhor, como foi falado nessa noite. Antes, talvez você fosse um daqueles fervorosos que você orava, que você tinha prazer de meditar na lei de dia e de noite, que você tinha prazer de estar com os irmãos, que você tinha prazer de dar comunhão, mas de repente, em algum momento, você caiu. Mas nessa noite, o Espírito do Senhor, que aqui está, o Deus de Israel, o Deus poderoso, Ele é poderoso para levantar você. Então, esse levantar é somente Deus que pode fazer. Mas nós precisamos reconhecer que precisamos de restauração. E o caminho da restauração é sempre onde Deus está. Esse final de semana eu preguei sobre isso. E Deus tem me dado um outro texto também para meditar nele, que foi ali no exemplo de Noemi. Noemi, no capítulo 1, ela vai contando a história dela, que ela tinha tido fome na terra dela, em Belém. Ela e Elimelec, seu esposo, foram para Moabe. E lá em Moabe, eles perderam praticamente tudo. Ela perdeu o marido, perdeu seus 2 filhos, ficou só com as 2 noras. No meio do caminho, o texto diz que ela escutou falar que Deus estava visitando Belém novamente, que Deus estava lá visitando o seu povo, trazendo fartura novamente. E aí ela, no meio de conversa, pega as 2 meninas, a menina acompanha ela, a nora. Aí no meio do caminho ela fez: minhas meninas, eu não tenho nada para dar a vocês mais, nem que eu casasse os meninos aí, não daria tempo para casar com vocês, vamos embora com o seu povo. Foi Deus que permitiu isso na minha vida. E aí Olga vai embora e Ruth diz assim: não, eu vou com você, o seu Deus será o meu Deus. E a gente sabe de toda a história. Mas o que foi que aconteceu? Noemi tinha saído de Belém para buscar a sua vida em outras terras, porque sua terra estava difícil. Mas no momento que ela perdeu tudo, ela escuta que Deus está visitando novamente a sua terra. Ela vem embora. E quando ela chega, as mulheres dizem: isso não é Noemi? Noemi significa, o nome significa agradável. É como se as pessoas dissessem: isso não é agradável, Noemi. Ela diz: pare com isso. O meu nome não é agradável, o meu nome é Mara. E Mara quer dizer amarga. Noemi, ela estava reconhecendo que no coração dela estava vindo ela estava vindo só com ela e Ruth, sem nada, perdeu tudo. Mas ela estava vindo, ela diz assim: que o meu Senhor, que o Senhor. Estávamos aonde? Em Noemi. Eu estou tentando ir bem rápido. Virou Mara, né? Estava lá e ela estava o quê? Ela estava dizendo para os outros: eu voltei sem nada. Mas eu vim para onde Deus estava. Ele fez isso. E aí Mara, quando a gente vai ver também um episódio que acontece dentro do deserto, quando o povo sai do Mar Vermelho, que Deus abre, Deus Todo-Poderoso faz um espetáculo, o povo atravessa, e no primeiro deserto eles encontram águas
que só podem ser encontradas em Deus. Muitas vezes tem situações que Deus vai permitir para nos provar, que Deus quer fortalecer a nossa fé. Às vezes nós enfrentamos alguns desertos. Muitas vezes nós enfrentamos situações que chegamos no nosso limite e dizemos: Deus, o que é isso? Mas algumas vezes, algumas situações que nós estamos é por causa do nosso pecado. É porque nós simplesmente deixamos Deus ou trocamos Deus por outras coisas. É por causa da nossa falta de fé, da nossa incredulidade. Nós procuramos todas as outras coisas e menos buscamos o Senhor. E às vezes Deus tem que vir para consertar, para fechar essas brechas. Ele diz: eu fecharei, eu consertarei o que estiver quebrado. Meu irmão, não importa a situação que você esteja, você pode estar somente a poeira ou pedras queimadas. Deus pode lhe restaurar. Ele te levanta, mesmo que seja debaixo de muito entulho. A obra é dele. A obra é dele, o poder é dele. Dentro desse texto, Deus está se mostrando como Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem poder para fazer muito mais. É um dos atributos visíveis de Deus aqui, o seu poder, a sua soberania. Irmãos, nós precisamos retornar, meditar na palavra e mergulhar no que ela está dizendo. Ou você crê, meu amigo, ou você morre. Deus nos convida a crermos que a palavra dele é viva, que a palavra dele é eficaz, que ele tem poder para restaurar, que ele tem poder para levantar, que ele tem poder para consertar. O que está errado na tua vida? Qual foi o atalho que tu tomou, e o que você tomou, e que simplesmente tem levado você para uma vida de amargura? É sentido. Meus irmãos, o quanto a gente tem visto de irmãos que simplesmente tem ficado prostrado, ou tem saído, ou tem ido para outro lugar, porque estão ressentido. Você está ressentido com Deus, é isso? Porque nenhuma obra, nenhuma obra é da pessoa, é de Deus. A igreja é do Senhor. Então, a igreja é cheia de pessoas falhas. Ninguém é perfeito. Aí, por causa das pessoas, você tem deixado o Senhor dos Senhores, o Deus que te comprou com um sangue precioso. Por causa das pessoas, você tem pensado em desistir. Sabe, irmãos, na restauração é preciso ser vigilantes, pois o inimigo costuma se levantar para causar confusão e tentar atrapalhar. Talvez nessa noite Deus vai começar, ou já começou, ou tem começado, ou você está no caminho de uma restauração. Vigie, porque a partir do momento que você entende que você precisa de restauração, o inferno todo vai se levantar para que você não siga adiante. Mas nessa noite você tem que confiar que o Senhor vai fazer a obra. E é preciso se revestir da armadura de Deus. Lá em Efésios fala sobre a armadura de Deus. Revestivos com toda a armadura. Meus irmãos, precisamos orar mais a palavra, precisamos meditar mais, precisamos saber que armadura é essa, para que serve. Ele diz: olha, cingi os lombos com a verdade, vista-se com a couraça da justiça, fortaleça com o escudo da fé para desmanchar todos os dardos inflamáveis do maligno. Calce os seus pés com o evangelho da paz para que você ande livremente diante do Senhor. Ajuste o capacete da salvação. Vá lá meditar. A palavra diz: leva a minha mente, Senhor, cativa a tua obediência. E ainda a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Precisamos, meus irmãos, nos revestir. Estamos vivendo dias maus. E se você não vigiar, você vai ficar neutralizado. Você vai ficar caído. E para terminar, a terceira palavra que ele fala, reerguer. Esse reerguer ou grudar, o verbo que significa fechar com o muro, bloquear, construir um muro. É como se ele disse assim: eu vou reerguer, eu vou proteger. Nesses tempos aí bíblicos, era muito comum a cidade ser guardada pelos seus muros. O muro quer dizer defesa, levantar os muros. Às vezes, dependendo do muro que uma cidade tinha, era difícil o inimigo adentrar, porque era um muro
através da oração. Meu irmão, sem uma vida de oração, sem uma vida de palavra, nós estamos suscetíveis a cair como qualquer um. Eu estava dizendo esses dias porque Deus ministrou muito ao meu coração sobre isso. Eu já até falei aqui na escola dominical. Como é que quando a gente está doente, qual é o horário que o médico passa remédio para a gente? 8 em 8, 12 em 12, 6 em 6 horas, talvez dependendo da gravidade, 4 em 4 horas. Mas há uma urgência de tomar o remédio para ser curado. E Deus ministrou no meu coração que a oração ela tem que ser assim, ela tem que ser como um remédio. E eu boto dentro do meu celular, eu desperto a cada 6 horas para estar orando. Eu posso estar no trabalho, mas naquele momento que toca, minha mente vai sendo levada, mesmo que eu esteja fazendo uma coisa, abençoa fulano, Senhor, abençoa a minha vida. Nós precisamos restaurar a muralha de oração, meus irmãos. O inimigo tem invadido você porque você não tem vigiado. O inimigo tem derrubado você porque você não tem vigiado. Erga muralhas de oração na sua casa. Ore pela sua casa. Levante dos seus cômodos, invada seus quartos, ore. Tenha autoridade. Seja autoridade na sua casa pelo poder de Jesus. O inimigo tem entrado porque a gente tem dormido. E ele tem derrubado os muros. E as brechas que nós damos. Meus amados, o que é que vocês andam olhando? O que é que vocês andam vendo? O que é que vocês andam escutando? Meus amados, isso é muito grave nesses últimos dias. Nós absorvemos muito lixo. Meu irmão, você não pode ler, você não pode assistir qualquer filme. Você não pode assistir qualquer série. Você não pode escutar qualquer música. Você é separado. Deus tem um propósito com você. E Ele quer que seus muros sejam restaurados. Há vidas lá fora precisando que você se erga. Há vidas lá fora precisando que você se levante. É a palavra, a oração. E as muralhas e brechas também são principalmente fechadas com a palavra. Quando Deus chamou Josué para substituir Moisés, Ele disse: olha, Josué, você vai substituir Moisés. Eu vou ser com você. Ninguém vai poder resistir você todos os dias da sua vida. Mas ele disse algo. Medite na minha lei, de dia e de noite. Não te desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Esse será o segredo do teu sucesso. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, estará contigo todos os dias da tua vida. O segredo da conquista de Josué era meditar, era não desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Meus irmãos, a gente precisa retomar. O mundo está lá fora. Inclusive, eu fiquei chocada esses dias. Até contei para os meus alunos no Setebrae. Como o pastor falou aqui, como muitos da gente já tiveram esse momento de sair ou de cair, mas Deus reergueu, Deus levantou, porque no momento que a gente se arrepende, Deus traz de volta, Deus faz coisas maiores. Mas, meus irmãos, tem pessoas que simplesmente têm voltado para outras religiões. Eu fiquei muito triste essa semana, do meu coração doeu. Eu digo: Deus, o que foi que a gente errou? Eu sei que não depende da gente, mas muitas vezes a gente não está sabendo acolher. A gente não está sabendo ir, a gente só pensa na gente. Meus irmãos, na partir do momento que você é restaurado, que você fica cheio do Senhor, você vai se importar com o outro, você vai se importar com a dor do outro. Mas morto como você está, nós não vamos cuidar de ninguém. É tempo de se levantar. É tempo de se deixar ser restaurado. Busque o Senhor, ame o Senhor. Ele tem coisas para fazer na sua vida. Ele quer usar você lá fora, porque uma vez restaurados, somos chamados a restaurar outros. Então, meus irmãos, Ele tem poder para levantar você, para consertar, para restaurar, para reerguer. Eu não sei como é que você está nessa noite, qual é a sua condição. Como foi falado,
Hoje nós temos muito número de crentes nominais, ou pessoas que se machucam com poucas coisas, porque não estão olhando para Ele. Olhe para Ele através da palavra, através da oração. Uma das coisas que eu faço é sempre: Senhor, me faz ver como é que o Senhor vê. E às vezes tem alguém que às vezes vem, ou acontece alguma coisa que dá vontade de dar uma voadora, não tem isso? Dá vontade de dar uma voadora, não sei nem como é que dá. Um dia até começou a rir comigo: mamãe, que crente dá voadora, de vez em quando dá vontade. Mas sabe o que é que eu faço? Eu vou orar pela pessoa. Eu digo: Deus, me mostra, me faz ver essa pessoa como é que o Senhor vê. Aí quando Deus começa, aí Deus, eu tenho que orar mesmo, é por ela mesmo, sabe? Aprender a ter compaixão, não perder o foco. Queria que você ficasse em pé. Eu gostaria de só lhe fazer uma oração. Deus tem poder para restaurar você, para reerguer você. A gente vai ver Deus dando essa esperança para Israel. E nós somos o Israel desses dias. Essa palavra foi cumprida em Cristo, ainda está em cumprimento, até que Ele venha. Naqueles dias, eu restaurarei o tabernáculo caído de Davi. No dia oportuno Deus chega para restaurar. E eu creio que para alguns o dia oportuno é hoje, de você chegar e querer ser restaurado. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que realmente você visse qual é a sua condição nessa noite. Foi alguma coisa que aconteceu, que você esfriou, que a sua paixão não é a mesma mais pelo Senhor, que você está olhando mais para os outros do que para o próprio Deus. Foi algum pecado? Deus está aqui para te perdoar. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Basta apenas que nós venhamos confessar. Mas se de alguma forma você está hoje precisando de restauração, eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar por você. Se você precisa ser restaurado, seja fisicamente, emocionalmente, eu não sei como é que você está, mas Deus preparou essa noite para você. E não tenha vergonha, não tenha medo. Venha. Deus é Deus que restaura. Deus é Deus que vivifica. Deus restaura, renova ministérios, renova chamados. Deus não mudou, em nenhum momento Deus não mudou. Deus é um Deus sempre. Israel volte, Israel venha, Israel deixe de se prostituir, Israel se separe disso, Israel, se você me ouvir, Israel tem o melhor da terra para você. Deus nunca mudou, mas a gente sempre procura outros caminhos, a gente sempre procura outros meios, e simplesmente quando vamos nos reparar já estamos no chão, prostrados, amargurados, com o coração de falta de perdão, com o coração sem vigor. Deus quer restaurar o vigor do seu coração nessa noite. Deus quer, o Espírito Santo tenha o poder. A palavra mostra que somente a soberania e o poder de Deus pode fazer isso. Eu queria pedir aos intercessores que viessem ajudar aqui para a gente orar. Eu sei que tem pessoas que ficou aí, que está com medo de vir, com vergonha de vir. Tenha vergonha não, meu irmão. Deus lhe chamou para ser luz. Deus não chamou você para ficar nessa escuridão que você está. Jesus, Ele chamou você. Lá em João 15,16 Ele diz: não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos. Ó Senhor dos exércitos, Deus poderoso, Tu nunca mudou, Tu és o mesmo hoje e será para sempre. Aqui está, Deus, a Tua igreja, aqui está o Teu povo. Deus, Tu sabe quantas pessoas estão nesse lugar que precisam de restauração, que precisam restaurar, ó Deus, o altar caído, que precisam ser renovados com a alegria da Tua salvação novamente. E eu peço que em nome de Jesus, o Senhor quebrante seus corações, mesmo aqueles que não vieram, que não tiveram a coragem, mas o Senhor conhece, que o Senhor vá
cadeias, todas as setas que o diabo lançou sobre cada vida, caia por terra agora em nome de Jesus. Levanta-nos, ó Deus, restaurados para alcançar essa geração. Levanta-nos, ó Deus, homens e mulheres restaurados para avançar com o teu reino até que tu venhas. Que nada pare a cada um de nós. Que nós sejamos cheios do teu Espírito Santo. Que o Senhor nos ensine a lutar a guerra de cada dia, Pai, através da oração, através da tua palavra. Gera no nosso coração compaixão. Oh Deus, eu peço que o Senhor de Jesus. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor falou conosco.